Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tem que dar tchauzinho. Então, primeiro a gente queria agradecer todos os comentários no vídeo da Ilíada, foi bem legal. E a gente voltou então pra fazer de Odisseia. Acho que primeiro é legal falar que Odisseia tem mais edições que Ilíada e mais traduções. Tem a tradução do Trajano Vieira, que a gente não conhece, mas que é uma tradução muito premiada. Tem essa nova do Christian Werner, que é a que eu li. A proposta dessa tradução é ser mais fiel ao texto. Tem uma coisa que os tradutores costumam brincar dentro dessas obras. Por exemplo, o próprio Homero, a própria tradição oral, usava os epítetos para a construção das frases. Então sempre tinha lá Aquiles de pés velozes. Aquiles Pelida. Pelida porque é filho do Peleu, né? Odisseu de mil ardis. Então tem sempre essa descrição depois do nome, essa característica, e cada personagem tem mais de uma. E elas normalmente são de tamanhos diferentes, porque daí o poeta podia usar um epíteto diferente para encaixar na métrica. Então os tradutores, por exemplo, que usam métricas, brincam com isso também. Eles nem sempre colocam os mesmos epítetos que o texto original, e nem sempre nos mesmos lugares, porque eles usam a mesma técnica que era usada antigamente para construir o texto deles, por exemplo. E algo que acontece então nessa tradução é que os epítetos exatos estão nos lugares exatos do texto original. Por exemplo, é algo mais fiel em termos de construção das frases, ordem das estruturas e tudo mais. Então, essa é a proposta desse texto aqui. O que me faz continuar gostando das traduções do Carlos Alberto Nunes é porque ele segue as tônicas, né? Ele faz o ritmo pelas tônicas, algo que o Trajano Vieira não faz. O Trajano Vieira segue a linha do Haroldo de Campos, ele organizou a Ilíada junto com o Haroldo. E que o Cristiano também não faz. É Christian. Desculpa. Você quer ler o começo do seu? Tá, deixa eu falar um pouquinho antes sobre uma diferença entre Ilíada e Odisseia. É uma história pouco comum, que fala da ira de um guerreiro que sai da guerra e busca fama, sabe que vai morrer. E fala sobre os grandes heróis daquela época, sobre os deuses, né? Mas é um episódio bem no meio de uma guerra, que não é um episódio em que o Aquiles morre, por exemplo. Embora o Heitor morra e isso possa decidir a guerra, mas é um episódio esporádico, assim, um episódio tirado do meio de uma grande cena, né? Que vai falar basicamente da ira e da redenção do Aquiles. E essa história pouco comum é contada de uma forma mais comum, que é basicamente linear. Com alguns flashbacks. Não é bem um flashback, mas eles contam o que aconteceu no passado. Isso, é lembrança. Odisseia não. Odisseia é uma história mais comum, alguém que quer voltar para casa, mas que é contada de um jeito muito mais emaranhado, muito mais complexo. Ele vai para o passado, ele vai para o futuro, ele vem pro presente, aí você vai achar... Ele tem focos narrativos diferentes em diferentes momentos. A primeira visão é a do Telêmaco, não é a que é o filho do Odisseu. E aí você vai achar, sei lá, Lost inovador, porque tinha flash forwards, e você misturava o futuro com o passado, e que nada, o Homero fez isso 25, 30 séculos antes de Lost. Vamos comparar os comecinhos? Então tá, gente, vou ler um trechinho do Christian Werner, da Cosar. Do varão me narra, musa, do muitas vias, que muito vagou após devastar a sacra cidade de Troia. De muitos homens viu urbes e a mente conheceu, e muitas aflições sofreu ele no mar, em seu ânimo, tentando garantir sua vida e o retorno dos companheiros. Nem assim os companheiros socorreu, embora ansiasse, por iniquidade própria a deles pereceram. Tolos que as vacas de sol impérium devoraram. Esse, porém, tirou-lhes o dia do retorno. De um ponto daí, Deusa, filha de Zeus, fala também a nós. Agora na versão do Carlos Alberto Nunes. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas, loucos que as vacas sagradas do sol hiperônio comeram,
Ele por isso do dia feliz os privou do retorno. Deus a nascida de Zeus de algum ponto nos conta o que queiras. Essa abertura, ela, aí vocês veem porque que eu gosto, né, da sonoridade, do ritmo da tradução do Carlos Alberto Nunes. Mas a abertura, ela sintetiza tudo o que vai acontecer na história. O Christian tem opções diferentes. Ele começa com o varão, ou varão, que é a primeira palavra em grego mesmo. É o homem, o homem, ser humano do sexo masculino, né? O Carlos Alberto Nunes começa com musa. Então o que a gente vai ver é a história desse homem que passa por muitos sofrimentos, por muitas aventuras, tenta salvar seus companheiros, não consegue. Os companheiros comem os bois, o gado do deus Sol, né? Do Hélio, Sol e Perônio. E morrem por isso, mas ele tentou salvar. Assim, tem a parte que o Ulisses tentou ajudar. E termina ele pedindo para a musa, reconta-nos no teu é narra, né? Para a musa narrar pra gente, falar pra gente essa história. Os 4 primeiros cantos recebem o nome de Telemaquia, porque o livro começa com o ponto de vista do Telêmaco, que é o filho do Odisseu, que está em casa. Então a gente tem que pensar que a guerra durou 10 anos e depois o Odisseu demora ainda outros 10 anos para voltar para casa. Então ele ficou 20 anos fora. Quando ele saiu, o filho era bebê. Então o filho ali tem seus 21 anos. 20 porque é no 19º ano, né? Tem ali 20 anos e ele teve que sempre cuidar de toda a casa e nunca conheceu o pai. E tem uma situação muito específica que é como o Odisseu nunca voltou, todo mundo acha que ele está morto. Então tem vários pretendentes que estão ali para cortejar a Penélope, que é a mãe dele. E então assim, esses pretendentes estão lá comendo a comida dele, consumindo o vinho dele e tudo mais. Acabando com as riquezas que existiam. O Odisseu era o rei de Ítaca, né? Ele tinha um palácio, ele tinha muitas riquezas e tudo isso está sendo consumido pelos pretendentes. Que de certa forma estão desonrando sua memória, embora Penélope tenha adiado essas escolhas. E aí eles falam, a gente vai ficar aqui enquanto ela não decidir quem será seu futuro marido. E então, logo no começo, a Atena chega aí e fala, ei, galera, não dá mais pra ser assim não. Tá na hora do Odisseu voltar pra casa. Tá enrolado demais essa história, vamos ajudar a galera. Atenas é uma convenção com os deuses primeiro, falando, olha, o Odisseu é digno de retornar, ele fez umas besteiras aí na vida, mas a gente já puniu ele, vamos deixar ele voltar. E daí ela então vai se encontrar com Telêmaco e fala, Telêmaco, você tem que achar notícias do teu pai, eu vou te ajudar, vamos embora. Atenas faz isso, quando ela se apresenta para os humanos, os deuses eles estão sempre disfarçados, né? Eles aparecem de forma indireta. Atenas faz isso principalmente na figura de um homem chamado Mentor. E daí você vê também aquilo que eu comentei das palavras na Ilíada, o mentor é aquele conselheiro, aquela pessoa que te guia, que vai guiar o Telêmaco para a vida adulta. Então, Telêmaco... E Telêmaco se toca, que é um deus, assim, que não é uma pessoa, mas vamos lá. Telêmaco vai conhecer um pouco do passado, vai conhecer Nestor, vai conhecer Menelau. Que também é um pouco a forma de situar o leitor de o que está acontecendo, né? Quem são esses personagens, o que aconteceu antes também. E Telêmaco vai ter contato com essa riqueza, mas vai ter contato principalmente com outras formas, ou com a forma grega de agir. Porque ele ficou sempre no palácio, nunca teve pai, nunca teve uma educação social, assim. E é isso que vai acontecer com o Nestor e com o Menelau. Eles vão falar como é indignante, como ele deve ter raiva da situação dos pretendentes. Não que ele não tivesse, mas ele calibra essa raiva. Muitas vezes citada a história do Agamenon quando volta para casa. No caso do Telêmaco, a reação do Orestes, o filho, né? Agamenon, quando volta para casa, a esposa dele, Clitemnestra, tem um amante, Egisto. Os dois matam Agamenon. Os filhos do Agamenon matam a esposa e o Egisto. Tragédias gregas, todo mundo morre no final, a família destruída. Mas assim, uma situação extremamente desagradável. Orestes fez o que precisava ser feito. O código de honra, código de ética grego é mataram seu pai, você mata os assassinos. E contam isso para o Telêmaco
para ele tomar o seu papel, né? Você é o herdeiro de Ítaca. Então, os teus pretendentes se impõem, assumam seu lugar. E a viagem de Atena é isso, é ele tomando o seu lugar na sociedade dos aristocratas, não sei se eu falar aristocracia, assim, mas dos heróis, dos governantes. Dos reis. Dos né? reis. Dos reis gregos. Então tem também essa coisa simbólica dele estar amadurecendo com essa viagem, de ser um momento de transformação para ele. Ele era só o cara que falava, a culpa é dos deuses, olha o que está acontecendo comigo, fico chorando no meu canto e não faço nada. E aí quando começa a parte do Odisseu, a caracterização que a gente tem do Odisseu é um Odisseu que tá lá chorando, preso na ilha de Calipso, sem fazer nada, querendo voltar para casa. Ele sempre fica olhando o mar, e sempre fica não sei o que, mas não faz nada. Ele fica chorando o dia inteiro no mar. Mas tem uma cena que é muito bonita disso. Ele basicamente está no paraíso perfeito, assim. Tá naquela ilha linda, com uma mulher linda, com tudo que ele quer para viver, assim. Calypso, Deus, assim. Ele tá lá super de boa, assim. Ele tá no paraíso super idílico, assim. Mas ele tem um pouco dessa dúvida, assim, não tem tanto dessa dúvida. Ele quer voltar para casa. Calypso promete para ele a eternidade, se ele ficasse na ilha com ela. Mas aí tem uma sacada da raiz do nome Calypso, que é de esconder, de esquecer. Então ele estaria lá eterno, mas ele seria esquecido. Mas a cena que eu ia comentar ele está chorando de saudade de casa, de querer voltar para casa. E chora no mar, então a lágrima dele, que é uma dor individual, se mistura no mar com a lágrima e o sangue de todas as famílias que perderam seus guerreiros na guerra. Então é uma maneira do Homero conectar essa história individual e a história coletiva. Minha lágrima é uma lágrima no meio desse oceano de sofrimento, de dor, de sangue. Bom, aí os deuses aparecem, mandam Odisseu, hora de voltar pra casa, o Calypso deixa o cara voltar pra casa. E ele volta sem nada. Ele não tem comida, ele não tem dinheiro, prêmios, bens. Não tem nem roupa. Exato. E chega na ilha dos Feácios. Aí tem todo um esquema pra ele se aproximar da galera de um jeito certo e tal. E daí quando ele se aproxima, eles conversam, dão uma hospedagem, daí chega a hora que ele precisa contar a sua história. Todo o movimento de Odisseia, em muitas partes, é esse movimento de periferia para o centro. Ele chega na periferia da ilha, precisa chegar no centro da ilha para conversar com o rei. Está na periferia da ação, vem para o centro da ação. Está na periferia do seu palácio em Ítaca, tem que ir para o centro do palácio. E daí a gente tem 4 cantos em que a gente tem o Odisseu contando em primeira pessoa o que acontece com ele desde que ele sai de Troia. Normalmente é aí que se concentram as adaptações de Odisseia. Quando se tem adaptações para o público infanto-juvenil, assim. Que é a aventura com o Ciclope, com as sereias, serenas. São mulheres, meio aves, meio pássaros. Então não é bem o que a gente entende como sereia. Mas é que elas vivem no mar, né? E elas vivem no mar. Atraem os marinheiros para o fundo do mar com seu canto. Tem os comedores de lótus, que provoca esquecimento também. Tem os antropófagos. Tem a viagem dele ao Hades. Que é uma cena ótima. É muito engraçado quando ele desce ao Hades para procurar respostas. Tem a Circe, que transforma os companheiros em porcos. Tem os outros monstros marinhos. Então, ele vai passando por essas aventuras mais antigas, mais mitológicas, mais fantásticas, assim. Mas é ele quem está contando. E aí a gente tem que lembrar que o Odisseu é um mestre da persuasão. É um mestre do uso da palavra. Já na Ilíada, ele dos heróis é o mais inteligente, o mais de engenharia, assim, de pensamento. Engenhoso. Ele que faz os planos, supostamente. Isso não acontece na Ilíada, mas supostamente ele que teve a ideia do cavalo de Troia. O Menelau conta da ideia do Odisseu de fazer o cavalo de Troia. E tudo isso. Então, ele que é... Assim, né? Entendeu? Ele é um malandrão. Isso. É um esperto malandrão. Isso. E aí, ele está falando coisas para convencer as pessoas a levarem ele de volta para casa. E será que ele não está inventando? Será que não está sendo malandrão aí? E aí ele está enganando o Alcino, está enganando a musa, está enganando os deuses, está enganando Homero, está enganando o leitor. E
nada disso aconteceu. Ele no fundo só estava lá com a Calypso, ele dormia toda noite com ela, fazia sexo com uma deusa. E, bom, aí os feácios acham, pô, o Odisseu merece voltar pra casa, vamos ajudar o cara, dar um barquinho, dar uma grana. Somente só dar um barquinho, dar uma grana. Dá uns vinhos. O equivalente a gente vai te levar de volta para casa com os nossos marinheiros, vai te encher de presentes porque você é digno, você é glorioso, você é cheio de fama. E ele volta super rico. Mas, quando ele chega em Ítaca, ele se disfarça de mendigo. Quando ele vai pra Hades, ele fica também sabendo da história do Agamenon, então ele também sabe a tragédia que foi do Agamenon chegar de repente em casa e, ups, morri. Então ele também não sabe o que esperar. Ele é muito cauteloso. A Penélope, esposa, também é muito cautelosa. A Penélope é a versão feminina do Odisseu. Também é ardilosa, que tece o manto de dia e desfaz de noite para enganar os pretendentes. Mas quando o Odisseu volta, ele vai contar umas mentiras para o empregado dele. E o primeiro ser a reconhecê-lo é o seu cachorro, que fazia 20 anos. Ele se mostra cedo também pro Telêmaco, né? Ele Depois. acaba se mostrando pro Telêmaco e tal. Ai, mas o cachorro só estava esperando ele voltar, reconhece pelo cheiro o dono e morre. Não era pra contar spoilers? Não é um grande spoiler, gente. Mas é Você uma acabou de cena contar bonita. que ele chega em casa. Esse é o maior spoiler. Não, é o mas cachorro. uma Odisseia é o retorno dele pra Ítaca. Não, mas é bonita Tipo, a ele cena. consegue chegar em casa. Esse foi um grande spoiler. Tá bom. Então tem todo um esquema para ele se aproximar do castelo aos poucos e se revelar aos poucos. Chega a determinado momento, a esposa já acha que pode ser ele e tal. Já tá sabendo que ele acha que é ele. Ele vai entrando nos círculos do palácio e tendo contatos cada vez com pessoas mais próximas aos seus antigos empregados, a sua esposa, até que ele chega na Penélope. E eles são cheios de testes, são super cautelosos. A Penélope fala muito com ele nas entrelinhas. Se você for Odisseu, você está entendendo o que eu estou falando, você vai agir de tal forma. E ele faz a mesma coisa com ela. O momento ápice disso é quando eles tratam da cama. Não vou contar os spoilers da cama, mas assim, é mais um momento em que a Penélope pode ter certeza que o Odisseu é o Odisseu, e que o Odisseu vai ter certeza que a Penélope não levou todo mundo para a cama com ela, e é leal a ele. Eu acho que não é nem tanto a questão de fidelidade, embora na Penélope também seja, mas para os gregos a fidelidade não era algo tão fundamental quanto essa lealdade. O Paris levou a Helena e o Menelau trouxe a Helena e não matou ela, né? Continuou lá, apresentou ela para o Telêmaco. O Telêmaco também fala de uma beleza estonteante, assim, extraordinária, coisa de Deus. É bem legal reencontrar a Helena, assim. Fora que ela põe umas drogas nos vinhos dele, isso também é uma passagem divertida. Mas aí nessa conversa, tem a reunião com a Penélope, vai para o massacre dos pretendentes. Também não vou contar muito dos desenlaces, mas eles valem a pena. São fechamentos grandiosos para o Odisseu. E é quando ele está recuperando tudo. Ele está recuperando o nome dele, aliás, nem comentei disso, mas ele ludibria o Ciclope dizendo que ele se chama Ninguém. E a partir daquilo é como se ele de fato fosse ninguém. Ele vai recuperando esse nome dele, quem é o Odisseu, sua identidade, ao longo da Odisseia. Ele tem toda uma brincadeira ao longo do livro de em que momento ele se revela e em que momento ele não se revela. Então tem vários momentos que ele se usa disfarces, que ele vai dizer que é outra pessoa, que não vai dizer nada, e tem os momentos que ele precisa se reafirmar, falar, eu sou Odisseu, foi isso que aconteceu comigo. Então, é bem legal como isso vai variando, né? Uhum. E ele vai tendo todos os seus elementos de volta, a força. Já teve isso na Ilha dos Feácios, mas ele vai derrotar os pretendentes, suas roupas, seu filho, sua terra natal, Ítaca, sua família, castelo, seu palácio, suas armas. sua esposa, suas armas. E no final, o seu reino. Ele tem um momento de se reafirmar perante as outras pessoas que ficaram em Ítaca. Eu pessoalmente gosto muito mais de Odisseia do que ele. Eu acho muito legal como ele é um conto sobre contar coisas, assim. Então, tem quando o Odisseu tá lá com os Feácios, antes mesmo dele contar a história dele, tá tendo lá as festividades, eles estão lá, e tem um poeta cantando a história do Odisseu. Tem um Aedo cantando sobre o Odisseu.
E depois tem o Odisseu contando sua história. E tem, logo no começo, quando o Telêmaco está conversando com os heróis, tem os heróis contando o que aconteceu. E quando o Odisseu vai pro inferno, pro Hades, não é bem inferno, né? Não. Vai pro Hades, tem as pessoas contando pra ele o que aconteceu. Aquiles, Patroclo. Não, Patroclo não fala, né? Mas o Aquiles, o Agamemnon. A mãe do Odisseu tá lá. Então tem tudo isso, assim, o tempo todo a obra tá falando sobre pessoas que contam suas histórias e que ouvem histórias. E a boa parte do livro é construído por discursos de outras pessoas, mais do que coisas que acontecem dentro do próprio livro. Embora ele seja cheio de ação, de reviravolta. Isso, mas quase todas elas estão no que as pessoas estão falando, não no que está acontecendo. Não no tempo presente. Então, eu acho que na realidade isso aqui é uma grande homenagem ao fato de se escrever histórias, de se contar histórias, de se narrar histórias, enfim. Esse é o jeito que a gente aprendeu a contar histórias, né? E eu acho isso lindo desse livro, assim, eu acho esse livro sensacional por causa disso, porque você está fazendo um livro sobre história, sobre narrar. Seria quase um livro sobre livros, certo que ele não era um livro. É. Ele não era um livro, mas... É uma história sobre histórias. É uma história sobre histórias, e isso, tipo, como leitora me encanta demais, assim, eu acho lindo. Ele tem uma estrutura que é genial, ele é muito bem pensado, aquilo que eu comentei da periferia para o centro, está presente em todos os momentos, está tudo muito encadeado, por isso que é tão genial. Eu oscilo, às vezes eu gosto mais de Ilíada, às vezes eu gosto mais de Odisseia. Eu definitivamente gosto mais de Odisseia. Eu gostei de ter lido Ilíada, mas eu não releria Ilíada, eu acho. Eu certamente releria Odisseia. Então vamos ler a versão que eu já não fiz. Gente, essa edição aqui tem um prefácio bem legal do cara chamado Richard Martin. E tem uma outra introdução do próprio Christian Werner, que também é bem legal, bem útil. E a maioria das edições, acho que isso a gente não falou antes, mas a maioria das edições ou tem um glossário, ou explicação de nomes, coisas desse tipo. É bem útil, gente, não ignora, tá? Começa pelo apêndice, vê o nome de todo mundo, quem era quem. Não ignora, essas coisas estão aí pra te ajudar. Esses, assim, não são livros fáceis e não são livros muito rápidos de se ler. Então, use tudo que você tem a seu dispor pra te ajudar, assim, essas coisas são bem legais. Sobre ser uma sequência ou não. É legal, se você tem interesse em ler os dois, eu acho interessante ler Ilíada e depois Odisseia. Mas eles não são super sequências, assim, você não precisa ler Ilíada pra entender a Odisseia. A referência ao mundo grego, que você não precisa ler Ilíada pra conhecer, mas eu acho que você ganha lendo. Mas assim, se você só tem interesse em ler a Odisseia, não tá muito afim de ler Ilíada, lê a Odisseia mesmo, assim, não precisa, não estresse, tá? Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram saber mais alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários que o Alisson vai responder pra vocês. A Gi também. E até amanhã, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Ei, pessoal, voltei para falar de um livro, A Odisseia de Homero, segundo João Vitor, que eu queria ter citado no vídeo e esqueci. Tem muita adaptação sobre a Odisseia, mas essa daqui é uma especialmente divertida, do Gustavo Piqueira, em que ele fala de uma criança de uns 10 anos que tem que fazer um trabalho para a escola e tem que ler a Odisseia, mas em vez de pegar a versão adaptada para a idade dele, ele acabou pegando o texto completo. Então no trabalho ele faz um comentário, um resumo do que vai falar cada canto, e depois tem comentários próprios dele, que são muito divertidos e como uma criança leria, ou como o João Vitor leria, esses cantos. Vou mostrar uma passagem para vocês do canto 2, por exemplo. Tá falando da Penélope, que constrói a mortalha, costura a mortalha e depois descostura, né? E olha o comentário dele. Mutretem tricotava de dia, destricotava à noite. O que é uma mortalha, professora Denise? Uma manta, um cachecol, pullover? Bom, seja lá o que for, prova o quanto são imbecis os penetras. Os penetras são os pretendentes. 3 anos para se costurar no cachecol. 3 anos? Aí continua, mas olha só.
Aliás, não quer casar? Por que não fala não? Por que a Penélope não quer casar com os pretendentes? Mais simples. Ou então tranca a porta do palácio, ou chama a polícia. Ou existem pelo menos 100 mil jeitos mais fáceis de enxotar pretendentes do que desperdiçar 3 anos da vida tricotando um cachecolzinho. E aí continua. Não simpatizei com o Telêmaco, professora, nem um pouco, só reclama. Não é o herói da história, né? O Telêmaco não pode ser herói. Choramingão desse jeito? Antino fala em público que a mãe do rapaz não é honesta. Sabe o que isso significa, certo? Aqui no bairro que ela é... Bom, a senhora sabe o que significa, professora. Então qual a reação do Telêmaco? Nenhuma. Nenhuma. Se é com minha mãe, parto pra cima e arrebento. Na hora. E assim ele continua. Mas uma coisa muito boa do livro são as ilustrações do Gustavo Piqueira. O Gustavo Piqueira é nosso designer mais premiado no Brasil. E escritor de várias obras. A Gisele falou de algumas delas. Falou do Seu Azul no canal. E tem essas ilustrações no livro. Por exemplo... Esse é o Telêmaco, o bebê chorão, ó, de chupeta e tal. Isso aqui é a Atena, que vai se disfarçando de um monte de gente, trazendo os marinheiros para a viagem dele. Tem, por exemplo, o Hermes, que ele fala que é um motoboy. Aqui, ó, Hecatombe fazendo churrasquinho. Deixa eu achar só o Hermes, que ele é bem divertido também. Ó, o Hermes indo falar com a Calypso, é um motoboy dos deuses. E no final tem um outro trabalho do Piqueira de resgatar... Um trabalho iconográfico de resgatar pinturas, artesanatos, obras de arte que tem como tema a Odisseia. Aqui, por exemplo, tem um quadro da Circe, da feiticeira Circe. Deixa eu ver se ficou bom. Não tenho experiência nisso não, desculpa aí. De 1580. Não, desculpa, de 1891 esse daqui. Então é isso, fica essa dica também. Não é para criança, é para quem já leu a Odisseia, mas é muito divertido a Odisseia de Homero segundo João Vitor, do Gustavo Piqueira.